Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a presença muito especial do Rodrigo Bandeira de Melo, formado em Engenharia Civil em 1994 e hoje professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele tem muita história boa para contar. Hoje dá aula nos Estados Unidos. E tem mais. Sabe que o Rodrigo mora nos Estados Unidos. Para eu conseguir que ele estivesse aqui, foi através de uma rede social e aí peguei uma vinda dele rapidinho em Fortaleza e ele fez a gentileza de estar aqui com a gente hoje. Rodrigo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Cláudia. Uma alegria abrir essa agenda, essa passagem rápida por Fortaleza. É uma satisfação para mim poder contribuir com a futura geração de formandos na Federal. Que bacana, obrigada, Rodrigo. Obrigado. Então, vamos começar. Tu me conta um pouco da tua vida na universidade, como foi a tua vida de aluno de engenharia civil e aí depois essa migração para a área de business. Eu acho que a história comum a todo mundo é que foi uma época assim, de muitas descobertas, de muitos amigos, não é? No meu caso, eu entrei muito novo no curso de engenharia. Eu fiz praticamente o primeiro ano com 16 anos. Então era um período de muitas transformações, não só pessoais, mas também no país. A gente está falando de 1989, então era novo currículo, nova administração do país, digamos assim, inflação alta, novas tecnologias aparecendo, né, laboratório de informática de uma maneira mais estruturada. Então foi um período assim, de muita transição, eu poderia dizer, né? Mas fiz vários amigos, os professores eram maravilhosos, você tinha uma mescla de professores mais antigos com uma nova safra que na época estava assumindo a universidade, dando uma direção muito interessante. Participei ativamente do mundo esportivo, né? Acho que uma das coisas que a gente se orgulha na época de que a Engenharia Civil ganhou o campeonato de basquetebol da universidade, né? Batemos Bacana. Na época todo poderoso curso de medicina. Então foi uma época muito agitada, assim. Bacana. Você chegou a atuar como engenheiro civil, como estágio ou emprego, antes de migrar para a área de negócios? Sim. Desde a faculdade eu sempre me interessei por a gestão de empreendimentos, gestão de obras. Acho que essa foi a especialização que eu escolhi lá dentro, né? Quando eu me formei, eu já estagiei em duas construtoras grandes na época, né? A Master Incosa e a Incol. Então pude ter várias experiências, tanto na sala técnica como no canteiro de obras mesmo. Depois de formado, trabalhei com meu pai numa construtora que nós fizemos por condomínio fechado dois prédios residenciais aqui em Fortaleza. Mas como eu terminei muito novo, eu era uma pessoa muito inquieta em termos, digamos assim, intelectuais, né? Eu me formei com 21 anos, então com 22, um ano depois, eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado, consequentemente, no sul do país, em Florianópolis. Você fez aonde? Na Federal de Santa Catarina, em Engenharia de Produção. Por que Engenharia de Produção? Porque lá era um curso, na época, um dos melhores do Brasil, e Engenharia de Produção era aquela mistura entre a parte técnica com a parte de gestão, né? Mas desde o início lá, com o meu orientador, eu já comecei a estudar como se fosse uma pós-graduação em administração, né? Todos os cursos relacionados à administração. Fiz um doutorado de sanduíche, né, que é um estágio de um ano no exterior, então pude ir para a Wharton School, que é uma das melhores universidades de negócios. Quando eu retornei, iniciei como professor na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Trabalhei lá por 15 anos, fiz meu primeiro sabático, na França, na Paris Dauphine, durante um ano. Retornei e apliquei para a vaga de professor de estratégia empresarial, que é a minha área de especialidade, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Em 2009, então, mudei para São Paulo em 2009. Você já sabia que tinha essa vocação acadêmica para a vida acadêmica ou ela veio com o mestrado e o doutorado? Não, eu fui fazer o mestrado
porque eu queria estudar mais, eu achava que eu era ainda muito novo para parar de estudar, né? E lá, você já estava lá, já tinha feito um investimento, né? Vamos fazer o doutorado, né? Já. E aí você vai continuando naquela sequência. Recebi o convite para lecionar numa disciplina de economia financeira, engenharia financeira. Foi a minha primeira disciplina na graduação. Eu tinha 22 anos, 23 para 23. E uma coisa foi levando a outra. E comecei a gostar de fazer pesquisa. E em um determinado momento eu falei, não, eu não vou mais voltar para trabalhar como engenheiro, né? Na época também a engenharia ela não tinha tantas oportunidades e eu achava que a pesquisa, a docência era uma atividade mais, digamos assim, intelectualmente mais desafiadora, eu acho, né? E aí eu fui ficando e uma coisa foi levando a outra. Mas se você olhar retrospectivamente, na faculdade mesmo, eu era muito inquieto, né? Assim, então, eu fui bolsista de iniciação científica, eu produzia tecnologia, programas de computador. Então, assim, eu acho que eu gostava muito da descoberta. Da gostava pesquisa, de falar em público. Né? Então, acho que uma coisa foi levando a outra. Já estava ali as origens do professor, acredito né? que sim. Falando de pesquisa, você é conhecido no Brasil por um grande especialista na grounded theory, né? Esse método qualitativo de pesquisa. Como é que isso chegou na sua vida? Como é que você virou um professor depois dessa forma de pesquisa? Então, no meio do meu doutorado, o meu orientador, o nosso orientador no grupo de alunos, ele queria dar mais rigor ao que a gente fazia em termos de pesquisa qualitativa. E pela própria formação dele, no doutorado dele, ele trouxe esse método, que era muito comum na Europa, principalmente, e falou, olha, eu queria que alguém desenvolvesse isso aqui, né? E ainda mais usando um determinado software de apoio, né? Ele falou, quem quiser faz, aprende, depois vem me ensinar. E eu peguei e assumi essa tarefa, né? Essa proposta indecente de desenrolar, de desvendar como é que se faria do começo ao fim um trabalho nesse método usando esse software. E por coincidência, isso foi em 2002, quando eu terminei meu doutorado, foi a primeira tese do Brasil em gestão que desenvolveu esse método do começo ao fim. Então as pessoas começaram a associar meu nome a essa metodologia. E desde então eu continuo lecionando as disciplinas, continuo lecionando com esse software, né, que é o que eu faço hoje na Fundação Getúlio Vargas, né? Mas acho que pelo meu background de engenheiro eu também assumi de uma formação ambidestra em termos metodológicos, porque eu leciono também as disciplinas de econometria, né? Pois é, era isso que eu ia comentar. Quer dizer, a tua formação te leva a métodos quantitativos. E a ground theory, ela é bem qualitativa. Então, você conseguiu combinar bem essas... O engenheiro é muito pretensioso, né? Ele acha que pode, com 3 palavras-chave, ele aprende sozinho e resolve todos os problemas. De tanto levar paulada durante o curso, você acaba desenvolvendo uma habilidade analítica muito maior, né? Uma habilidade de aprendizado mais autônomo, né? E ampla. Então, assim, eu acho que eu consegui transitar bem entre um mundo mais filosófico, assim, da filosofia do conhecimento, e um mundo mais, digamos assim, hard, de estatística, de quantitativo. Então, hoje e é isso que eu falo para os meus alunos, né? Os alunos que estão fazendo doutorado, assim, você tem que ter uma formação ambidestra nesse sentido. Perfeito. E hoje você dá aula nos Estados Unidos. Me fala um pouco como foi essa migração. Você continua professor da Fundação Getúlio Vargas e hoje... Em 2009, eu iniciei como professor na Fundação Getúlio Vargas. E em 2014, eu fiz o meu segundo período sabático. E eu fiquei como professor visitante do MIT em Cambridge, em Massachusetts. Durante esse ano, eu pesquisei bastante, foi um período de muita descoberta também. E aí, depois desse ano, nós voltamos, eu e minha família, e passado mais um ano a gente falou, olha, a gente tem que voltar porque as condições lá foram muito legais profissionalmente, acho que vai ser uma experiência para todo mundo,
E aí nós decidimos, eu apliquei para essa vaga de trabalho em um college que fica na região de Boston, e fui aceito, e faz 2 anos que nós nos mudamos, e eu continuo como professor do programa da Getúlio Vargas, num tempo mais reduzido, mas hoje a nossa base, digamos, é nos Estados Unidos. Que bacana, que coisa boa. E foi numa dessas vindas que a gente teve a sorte de ter você aqui, né? Isso. Em julho eu passo o mês de julho na Fundação Getúlio Bacana. Vargas e pude vir aqui essa semana. Que bom. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Pois não. Vamos lá. Um professor... Olha, é sempre injusto a gente nomear um, né? Eu acho que tive vários professores interessantes, né? Eu gostava muito da geometria descritiva, o professor Enéas Botelho, no ciclo profissional, então você tinha o Lucianinho Pamplona de estruturas, o Suetônio Mota de saneamento, Rodrigo Codes de cálculo, um professor novo que na época tinha recém entrado na universidade, que é o José de Paula Barros Neto, acabou sendo meu colega amigo, depois. Isso. Então acho que foi assim, um conjunto de professores que nos orientavam e nos guiavam, né? Que bacana. Você foi aluno, então, do Barros Neto? Foi. Um querido amigo. Um aluno? Então, de novo, um período de várias amizades, mas eu acho que o meu principal parceiro na época da faculdade, hoje meu amigo, nós somos compadres, é o Fábio Bonfim Medeiros. Que bacana. Se eu soubesse... Se eu soubesse, sempre implica que você se arrependeu de alguma coisa, né? Eu faria exatamente tudo que eu fiz, eu acho que não tem nada que eu me arrependa, mas se eu soubesse, do ponto de vista de negócio, se eu soubesse que a internet ia ser isso, né? Se eu soubesse que o mercado financeiro ia ficar tão globalizado, então assim, como eu falei, foi um período de transição para nós e nós vivenciamos o startup de todo esse mundo novo que a gente conhece hoje. Quando eu puder... Quando eu puder, eu retorno lá no campus do PC para fazer uma visita. Ai, que coisa boa! Vai ser uma alegria grande. Rodrigo, antes da gente terminar, você gostaria de dar algum conselho para quem está nos assistindo aí? Eu acho assim, você não consegue dizer o que vai ser importante para você no futuro. Então, curse cada disciplina como se fosse a disciplina mais essencial da sua vida, né? Abra essa lateralidade, porque no futuro você vai precisar de uma ou de outra. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho eu gosto muito do Pedro Demo, então, como pedagogo, então ele fala, o aluno tem que ser autor. Então, vá além dos exercícios da disciplina, né? Produza alguma coisa sua, seja como pesquisador assistente, ou seja, produzindo uma tecnologia, um programa, um software, uma planilha, era isso que eu fazia lá, né? Então, acho que essas duas coisas foram muito importantes na minha vida, a sugestão que eu dou para vocês. Muito obrigada, sinto-me honrada, emocionada Sempre um prazer de lhe voltar ouvir. aqui. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Você é uma pérola. Você, para a gente, representa muito, sabe? Imagina, É uma grande honra ter você aqui. Eu sabia como era difícil lhe acessar, mas as redes sociais, essa tecnologia nos ajuda muito, né? E graças a Deus consegui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e espera que venha muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.